Vamos lá, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo certinho. Tô vendo que a Bianca entrou. Bianca, você tem que solicitar para participar do vídeo ao vivo. Eu não sei exatamente como que faz isso. Pronto, acho que eu consegui te convidar. Ah, pronto. Ei, Bianca. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todo mundo que já entrou. Que bom a gente se vendo finalmente, né? A gente conversou pelo WhatsApp, mas a gente não tinha se visto ainda. É um prazer. O prazer é meu, assim, ainda mais participar de uma live do Museu das Remoções, né? Que é um exemplo e uma inspiração, né? De luta e resistência, né? Para Ah, que, todos nós, assim. que É bom. O muito museu também legal tá saber muito, muito disso. feliz em te acolher. Todo mundo está super feliz. Então, te agradeço em nome de todo mundo do museu, todos os moradores, todos os colaboradores, pela sua participação, pelo seu tempo. Vou te apresentar rapidinho, se você quiser complementar, se fica à vontade, tá? Aliás, acho que é melhor você se apresentar, né? Acho que. Se quiser, pode me Então apresentar, tá não bom. tem problema. Então tá bom. Então, essa é a Bianca Wild, eu treinei o sobrenome. Ela é socióloga, professora e membro fundadora e coordenadora do Ecomuseu de Sepetiba, não é isso? Isso, isso. Como que é Isso mais aí. que você se Mãe define? do Que isso é Francisco, também sou mãe do mãe do Francisco. Francisco? Ah, Meu Chicão. depois a gente É quer isso conhecer aí. o Chicão, então. Ah, daqui a pouco ele vem aqui, não se preocupe. Então que bom. Então, se vocês quiserem responder juntos as perguntas, conversar, ele te dá cola. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é se você queria falar um pouquinho do Ecomuseu de Sepetiba, justamente, já que essa é uma live que a gente está fazendo toda semana, Uhum. convidando várias pessoas de várias resistências diferentes, mas aproveitando justamente que tanto o Museu das Emoções quanto o Ecomuseu de Sepetiba fazem parte da rede de favela sustentável, fazem parte da REMUS, a Rede de Museologia Social. Eu acho que a gente podia começar por esse ponto comum do museu. Por que você não fala um pouquinho, quando que começou, o que é um ecomuseu também? Sim, perfeito. Então, o Ecomuseu de Sepetiba, assim, ele surgiu enquanto movimento em 2007, 2008, que, assim, moradores com uma vontade de reconhecimento, de memória, a gente iniciou, tinham parado, sempre existiam festas de aniversário do bairro, e elas tinham desaparecido, e eu não me sentia muito familiarizada com a localidade, fui pesquisar sobre isso e descobri uma rica história, conversei com moradores antigos e acabei me apaixonando pelo bairro, porque eu não sou nascida e criada em Sepetiba, né? Fui morar na adolescência lá. E aí esses moradores se unem e começam a divulgar textos, né, imagens, tanto em feiras locais, em eventos locais, como em sites, páginas na internet. O primeiro texto sobre a história de Sepetiba é um texto chamado A História Perdida de Sepetiba, que foi publicado no site Ciranda Internacional da Comunicação Independente, em 2007. Aí a gente faz uma festa de 441 anos do bairro de Sepetiba, e aí colocamos fotos, imagens, né, da construção, né, desse bairro, enquanto localidade reconhecida como balneário. E aí a gente também fez uma crítica sobre a degradação ambiental. Enfim, e aí a gente inicia esse movimento, só que a gente não está sabendo muito bem o que a gente está fazendo. A gente está só divulgando a história e buscando essa valorização e essa vontade de pertencimento dos moradores, para romper com os discursos, né, de preterimento, pejorativos. Aí a gente conhece Odalice Brioche, do Ecomuseu de Santa Cruz. Ela tem acesso assim, a algumas coisas que a gente publicou na internet, e aí conversa com a gente vai até lá, e o Odalice apresenta pastas e mais pastas com arquivos sobre Sepetiba. Aí a gente delirou, né? E aí a gente fez uma roda de lembranças em 2009, uma roda de lembranças no Centro Comunitário Santo Expedito. E aí a gente convidou a Odalice. E aí ela incluiu essa roda de lembranças no roteiro da primeira jornada de formação em museologia comunitária, nesse mesmo ano, em 25 de outubro.
E a gente teve o prazer, né, de receber pessoas de todos os lugares do Brasil e de algumas partes, assim, de outros países. A Tereza Morales e o Ig de Barrini. E aí foi quando a gente descobriu que o que a gente estava fazendo era museologia comunitária, museologia de base social, foi que a gente descobriu isso, né? Porque ninguém era de museologia que estava participando desse processo. E aí se começa esse processo museológico. A gente gosta de falar processo museológico, porque não se conclui, né? E aí a gente define, porque cada ecomuseu, como diz o próprio Ig de Barrini, cada ecomuseu é um ecomuseu. Cada um tem suas peculiaridades, suas particularidades, de acordo com o seu território, de acordo com a população que impulsiona essa iniciativa de memória, essa iniciativa museológica. A gente, no Ecomuseu de Sepetiba, a gente define ecomuseu enquanto uma ação museológica consciente da comunidade, com o objetivo de desenvolver o território que habita a partir da valorização dos patrimônios que existem nesse território, né? Cultural, histórico, ambiental, material, imaterial, tangível e intangível. Só que a partir da educação patrimonial e da educação ambiental crítica. Por quê? Porque a gente busca a responsabilização da comunidade, né? Aquela vontade de pertencimento, e a gente vê a memória enquanto uma força de identidade. A gente se faz valer dessa história, dessa memória do território para impulsionar esse reconhecimento, né? Reconhecer e redescobrir o que nos dá identidade enquanto moradores. É mais ou menos isso, assim, o Ecomuseu de Sepetiba. E hoje em dia, você falou de vários moradores que entraram com você nessa lá para 2007. Quando que você se mudou para Sepetiba? 1996. Entendi. E você se juntou com esses moradores, então... tem alguma associação por trás, uma associação de moradores, por exemplo? Não, isso é que assim, a gente até acha que isso é que faz a durabilidade do ecomuseu e faz com que a gente tenha credibilidade, né? Porque o ecomuseu é um ecomuseu comunitário que se constitui enquanto coletivo, né? A gente não é ONG, a gente não é associação. Então, para você fazer parte, você tem que ser voluntário mesmo, você tem que estar desinteressado e estar a fim de fazer um trabalho árduo, lento e gradual, aquele trabalho de formiguinha, né? A gente fez 11 anos, vai fazer 11 anos mês que vem, e é assim, agora que as coisas começam a se consolidar, a gente vê os resultados com o trabalho nas escolas de educação patrimonial, né? E ainda assim a gente vê hoje as pessoas compartilhando desinformação, por mais que a gente tente, né, informar, unir, né, a gente vê que muitas coisas não... É um trabalho lento e gradual, vocês sabem disso, no Museu das Revoluções é complicado, sem contar com a ausência de apoio, de políticas públicas voltadas para o patrimônio, principalmente em territórios preteridos, né? A gente passa por tudo isso aí, né? Você usou 3 palavras, enfim, que eu anotei aqui, que eu já tinha visto que você costuma usar, que são comunidade, território e patrimônio. Você, inclusive, escreveu um artigo que você colocou em negrito esse tripé. Como que essas noções são trabalhadas pelo Ecomuseu? Você falou agora, por exemplo, da intervenção em escolas, é isso? Ou educação no sentido mais amplo? Educação patrimonial. A gente chama de educação patrimonial, né? Porque, embora alguns... Eu não sou museóloga, né? Então, sempre quando eu vou me colocar, vou falar alguma coisa, eu peço licença aos museólogos. E procuro sempre aprender com eles, porque é um processo endógeno, é uma iniciativa totalmente comunitária. E, assim, as pessoas que fazem parte dessa iniciativa não são museólogos. E a gente aprende com os que são. E a gente vai tentando fazer as coisas da forma que dá, do nosso jeito, né? E a gente entende que, a partir da comunidade, do inventário participativo, é a comunidade que decide aquilo que precisa, que merece ser valorizado. É isso que a gente entende. A gente, inclusive, agora está numa luta, a gente está fazendo parte do primeiro Fórum Cidade, Favela e Patrimônio, para a gente entender o patrimônio enquanto política pública e perceber que, assim, precisa ter um olhar para esses territórios, né, periféricos, onde o patrimônio, de repente, não merece a atenção, né, do IPHAN, de outros órgãos que deveriam, né, ter essa salvaguarda do patrimônio. A gente agora em Sepetiba conseguiu tombar um mole que foi construído em 1884, a gente só conseguiu tombar em 2017, né? Imagina. Por que não houve essa vontade, né, de pedir esse tombamento e conseguimos tombar a nível municipal?
Ainda não conseguimos ao nível... E assim, a gente observa também que as pessoas, elas precisam se sentir parte. Tem um lema que é do NOP, do Ecomuseu de Santa Cruz, que o Odalice ensinou pra gente, que a gente acha muito importante, que é um povo só preserva aquilo que ama. Um povo só ama aquilo que conhece. Então, por isso que a gente busca apresentar o que é esse território para as pessoas, para que elas se sintam pertencentes, responsáveis e aprendam a respeitar, a valorizar isso. Essa é a nossa vontade, Alina. Agora, a gente se faz valer, embora tenha muita, não digo raiva, não sei, as pessoas têm uma certa cisânia com o mangue. Porque Sepetiba é sabidamente um local que vivia da balneabilidade, né? Um local de veraneio, então teve essa questão do assoreamento, né? O processo de assoreamento que significou uma série de problemas para a população local que vivia dessa balneabilidade, de todas as atividades econômicas relacionadas ao turismo e a pesca também. A gente teve um passivo ambiental assim complicadíssimo da engar mercantil, sem contar com despejo de esgoto sanitário sem tratamento, industrial na Bahia, enfim. Né, uma questão que nem vale a pena a gente falar aqui, senão vai ficar muito grande a gente não consegue falar tudo, né, da degradação ambiental. E aí a gente observa que com esse assoreamento, por ser um fundo de Bahia, o bairro de Sepetiba, o que acontece? O mangue ele cresce em áreas propícias, onde tem matéria orgânica em decomposição, a sementinha vai lá e ela germina. E aí chamam de mangue invasor, esse mangue, né? Só que ele não está invadindo nada, ele está indo onde a natureza, o fluxo, né, está levando ele. E aí a gente observa que as pessoas têm uma certa repulsa pelo mangue. Então, quando a gente faz os nossos passeios, que a gente chamou de passeios de reconhecimento, que são com R e E maiúsculo, porque os objetivos principais desse passeio é apresentar para a população local, eles não eram voltados para o público externo. Né? Depois é que a gente começou a receber pessoas de outras localidades da cidade. Mas o objetivo, o foco é a população local. O objetivo é reconhecer e redescobrir o que nos dá identidade mesmo. Então a gente busca, a partir do enfoque na família real, né? Na presença desses personagens ilustres na história nacional, a gente busca as pessoas, os visitantes, o interesse, a gente usa como gatilho, e as pessoas fazem esse passeio e são apresentadas a um dos nossos maiores patrimônios, que é a Baía de Sepetiba, que são os manguezais, que são o berçário dessa baía, que tem uma diversidade, né, natural incrível. E é isso que a gente busca apresentar nesses passeios, e mostrar que o mangue é lugar de vida, né, um berçário, é um lugar que propicia que a vida na Bahia perdure, permaneça. Né? É isso que a gente busca fazer com esse passeio também. A gente fala de história, mas a gente também fala do patrimônio natural, ambiental que a gente tem, e arqueológico também, que a gente tem Sambaqui e tudo mais nessa área. E exatamente isso que eu ia te perguntar. Eu imagino quando você está falando patrimônio, você está falando patrimônio cultural, mas também um patrimônio ambiental. E acho que não é algo que a gente está acostumado a associar a palavra patrimônio, né? A gente pensa em patrimônio, a gente pensa no monumento, senso comum. Eu não sou da história, não sou da museologia, então eu estou falando também desse lugar do senso comum. Então, como que esse patrimônio cultural, esse patrimônio ambiental, olha o Ato fala, esse patrimônio ambiental, eu imagino que seja o lado do Ecomuseu, é trabalhado? Porque o Ecomuseu de Sepetiba é um museu territorial, não é? Isso, isso. Você pode explicar para quem está chegando agora? Aliás, eu estou conversando aqui com a Bianca Wilde, do Ecomuseu de Sepetiba. Você pode explicar justamente o que é um museu territorial? Sim, então, é porque o nosso patrimônio... Assim, tem uma diferença do museu tradicional, né? O museu tradicional, ele se foca no quê? Na coleção, no prédio. E o Ecomuseu, ele tem outro foco, é o território. Prédio, território. A coleção são os patrimônios que existem nesse território. E o público é a comunidade, a população que vive nesse território. Então, essa é uma diferença, assim, entre esses dois tipos. Me perdoem os museólogos, foi o que eu aprendi, assim, com a Odalice, com os museólogos que eu tive mais contato, né? E, inclusive, vale destacar que o Ig de Varrini, que é quem cunhou essa palavra, ele gosta de dizer que ele cunhou a palavra e não o conceito, né? Ele não é museólogo, né? Ele é historiador. E eu sou socióloga, sou cientista social, então, né, é outro lugar, a gente tem que respeitar, né? Bom, a gente busca romper com essa visão que as pessoas têm de separar cultura, natureza. É tudo meio ambiente, a gente busca mostrar que está tudo interligado e que tudo é interdependente. A gente busca, por isso é que a gente tem esse viés da educação ambiental crítica, né? É isso que a gente busca no Ecomuseu, né?
É assim que a gente enxerga. E o patrimônio natural é tudo aquilo que compõe essa baía de Sepetiba, o mangue, né? E o bairro, ele vive disso, ele precisaria se responsabilizar, a gente tem que lutar por isso, né? O processo de degradação ambiental impactou a vida das pessoas ali em Sepetiba profundamente, é isso que a gente busca mostrar, falar que há uma forma da gente resistir a isso, né? De transformar, é isso aí. Pode crer. E essa educação ambiental crítica? Eu estou te perguntando porque justamente essa dimensão do ecomuseu, a mim pessoalmente me interessa bastante, né? No Museu das Emoções, é um museu muito recente, e a gente está tentando pensar em iniciativas de meio ambiente também, de preservação do meio ambiente. A gente fala muito das remoções na Vila Autódromo, mas as plantas também foram mortas. A gente teve licença na Vila Autódromo matando mais de 500 plantas de uma vez. E a Dona Penha sempre fala, com brilho no olhar, como tinha mais de 30 árvores frutíferas na Vila Autódromo, e realmente cada vez que você vai na casa dela é suco de mangaba, suco de graviola, é suco de tanta coisa que eu nem conhecia. E as árvores não estão mais lá. Então agora tem essa questão também, o que o Museu das Emoções pode aprender nessa questão do eco, por exemplo. Se a gente fosse visitar Sepetiba, como que você ensinaria para a gente essa questão da educação ambiental crítica? As pessoas ainda não estão preparadas, né, na maioria dos casos, porque assim, o pessoal, a gente está aprendendo com o Clementino Júnior, com a galera do GEASUR, né? Inclusive, a gente fez até um curta com o Clementino, com o seu Durval, que é um caiçara, falando sobre Sepetiba ser uma zona de sacrifício, né? Toda essa área é uma zona que sofre com racismo ambiental. A educação ambiental, ela trabalha justamente nessa relação da sociedade, natureza, naquilo que é próprio do mundo da educação, a partir de uma perspectiva freiriana, né, da teoria crítica, né? A gente pensa na possibilidade da gente atuar no mundo para transformar esse mundo, para que ele seja mais justo, mais igualitário, a partir das nossas ações, da nossa autonomia. E a gente perceber que a gente também tem que ser justo com as outras espécies que coabitam esse planeta, né? Não é só os seres humanos, a gente tem a Bahia, a gente tem os botos. A gente tinha, assim, o privilégio de ter a maior população de botos, né, na Baía de Sepetiba. Agora a gente observa, infelizmente, devido a um vírus que dizimou grande parte dessa população, que não é mais essa a nossa realidade. A gente via na Ilha do Tatu, em Sepetiba, botos lá no fundo, passando cardumes imensos. O Instituto Boto Cinza tem uma luta nisso aí, eles sempre estão... A gente vê um boto que apareceu morto lá, liga para eles, comunica para eles irem lá analisar todas essas questões, né? Bom, a gente busca, a partir dessa perspectiva da educação ambiental crítica, né, perceber que essas relações que a gente tem hoje são relações de destruição. A gente tenta até pensar num diálogo, indústria, desenvolvimento local, mas a gente não observa um diálogo. A indústria, ela se instala nesse território, é por isso que é um território vítima do racismo ambiental e uma zona de sacrifício. Não há um diálogo com a população de fato, né? Não há. Uma coisa de cima para baixo. A gente não vê se construindo o que essa indústria pode fazer, como ela vai afetar esse território, quais são as relações que serão destruídas, quais processos vão ser transformados. Não existe isso, né? A gente observa o que aconteceu com a Ilha da Madeira, também na Baía de Sepetiba, né? Essas relações precisam ser enfrentadas e transformadas para que a gente possa, de fato, né, se transformar nesse processo também. É isso aí que a gente busca. E aí vai depender daquilo que a gente está fazendo no espaço que a gente atua. Infelizmente, o Ecomuseu não possui dinheiro para fazer a maioria das nossas ações. Mas com muito boa vontade, a gente tem muitos parceiros, né? Pessoas legais que colam com a gente. O Clementino Júnior, do GEASUR, fez esse documentário assim, em parceria com a gente, foi uma coisa linda, com o seu Durval. A gente tem a parceria das escolas, das professoras das escolas locais, que a gente vai lá, no CIEP Ministro Marcos Freire, na Ilha da Fonseca, né, com a Vânia Vilas Boas, que é uma professora maravilhosa, que sempre... ela era diretora da escola, ela abriu a escola para a gente, as EDIs, a gente fazia passeios com as escolas, com a pandemia a gente teve que parar, né? Nesses passeios a gente justamente buscava mostrar essa perspectiva, né? É isso que a gente buscava, compreender os caminhos dessa perspectiva da educação ambiental crítica, né? Num processo museológico, a gente está aprendendo com o pessoal do GEASUR e com a gente, né? A gente no dia a dia, nas nossas ações. Agora a gente infelizmente está restrito à live, né? A gente está fazendo um monte de live, mas o nosso objetivo é mostrar, né, informar
A gente teve semana passada uma live com a Soraya Carelli, que é a chefe do Departamento de Geologia da Universidade Federal Rural, que é a nossa parceira, com o Léo Flack, do Boto Cinza, com a professora Débora, uma professora da Zona Oeste de Geografia, que tem um projeto de pesquisa da Zona Oeste, e com o gestor da Rebio, que é de Guaratiba, né? Então a gente buscou informar as pessoas sobre esses patrimônios, falar um pouco sobre o que existe nesse território e o que é o território da Baía de Sepetiba, né? É isso aí, eu falo muito. Não, mas a ideia é essa mesmo, eu estou aqui para te ouvir. Mas isso é interessante, você falou muito do passeio. Isso que você chama de passeio, como que é? É um percurso expositivo pela Bahia, como que é isso? Então, é um percurso específico. A gente até tem os roteiros alternativos, mas quando a gente divulgou esses roteiros, a gente não teve tanto público como esse. É uma área que fica dentro de uma área que seria da base aérea de Santa Cruz, no portão sul da base aérea de Santa Cruz, no final da praia de Sepetiba. A gente descobriu esse mole, né, os moradores antigos, seu Durval, seu Salviano, mostraram várias possibilidades da gente realizar passeios, né? E esse foi um dos lugares que eles mostraram. Então a gente decidiu, vamos fazer um passeio por ali, que aí a gente pode falar dessas questões da família real, do desembarque do Quinto do Ouro, ai, meu filho estourando da morte, né, que teve um fuzilamento. O Sepetiba também está figurando na história da República do Brasil, né? Que teve durante a transição Império-República, durante a revolta da Armada, teve uma tragédia na ilha que a gente chama hoje de Ilha dos Marinheiros, que era a Ilha da Pescaria. Então a gente uniu tudo isso e criamos um roteiro. A gente sai do Coreto, da Praça do Coreto, que é a Praça Washington Luiz, Sepetiba, e aí a gente fala que aquele Coreto é o Coreto mais antigo da cidade, né, que estava na Praça 15 de Novembro, né, em 1903, e que aí foi para Sepetiba, porque teve uma reclamação das pessoas lá, e aí ele foi para lá. E aí no ano seguinte ele foi palco para presidentes, generais e tal, estarem lá para fazer a inauguração da luz elétrica. Foi o Coreto onde foi gravada a primeira novela em cores da teledramaturgia brasileira. Aí a gente fala da Companhia Ferro Carril, que era ali do lado, né, que é na mesma praça, né, na mesma localidade. Aí a gente fala da casa do Aureliano da Silva Coutinho, Visconde de Sepetiba, que era também ali naquelas imediações. Aí a gente sai dali, mostra o clube de Sepetiba, que tinha futebol, que tinha concentração de times cariocas. E aí a gente para no portão sul da base aérea, falamos dos caiçaras, da Dona Yaya, que é ali uma pracinha que a gente tenta há tempos revitalizar. Ganhamos uma placa do Thiago Lima para botar na praça, mas não conseguimos recursos para fazer a manutenção. E a gente vai para esse mole, que é um caminho de aproximadamente 750 metros de pedras, né? E que foi construído. O projeto é de Dom João VI, né? Começa ali. Mas só que ele foi construído por Dom Pedro II. Em 1884 é que conclui-se, ele tinha 460 metros e depois aumentou isso. Aí a gente passa por ali e vai falando sobre as pessoas, né? As figuras da história nacional que passaram por ali. José Bonifácio, Dona Leopoldina, né, Visconde de Quixaramobim, os naturalistas, que Debré pintou uma aquarela em 1827 de Sepetiba. A gente vai falando todas essas coisas para despertar o interesse das pessoas. A gente segue toda essa extensão, aí o passeio culmina no final, que é onde era o cais, de onde saíam os vapores para Angra dos Reis, né, Paraty, Santos, Mala Real, Quinto do Ouro. Aí a gente mostra o radar da base aérea, que era onde ficava um dos fortes que Dom João VI mandou construir em Sepetiba, temendo que fosse invadida, né, a colônia por Duclerc, que invadiu por Guaratiba, tivesse outra invasão. Aí a gente busca a atenção das pessoas. Aí a gente fala também dos patrimônios naturais e arqueológicos. A gente fala do sambaquis. A gente fala que Sepetiba está no livro pré-história da cidade do Rio de Janeiro. Fala que a Ilha do Tatu é um sambaqui devidamente catalogado. Que existe um sambaqui na Praia do Saco da Piaí, que seria o final da Praia do Cardo, início da Praia da Brisa. A gente vai mostrando, apresentando o lugar que as pessoas vivem e tentando despertar nelas essa admiração, né, essa vontade de defender. Porque a gente acha que a memória ela é um elemento basilar, né, revigorar, né, isso, para revigorar a autoestima das pessoas e ter essa vontade de mobilização. Então a gente vai buscando, a partir das ferramentas que a gente tem, dos dispositivos que a gente tem, tá conseguindo isso. E a gente faz esse passeio, a gente faz com escolas,
E a gente também tem outros roteiros, que é pela praia, seguindo a praia de Sepetiba toda, mas pro lado contrário, para Dona Luísa e para a Praia do Cardo. Que aí a gente tem a Ponta do Ipiranga, que é tombada como patrimônio cultural, né, municipal. Uhum. A gente vai mostrando as riquezas que tem no território, as coisas que a gente precisa preservar, admirar. É interessante que uma vez a gente fez uma espécie de inventário participativo nas escolas, né, com a professora Rosemary, professora Flávia, a Érica, que sempre estão apoiando a gente. Inclusive, teve um desfile de 7 de setembro, em 2018, que a ala da escola do CEP Ministro Marcos Freire fez uma ala para o Ecomuseu de Sepetiba. Foi muito legal, que a professora Érica que puxou essa ala, né? E eles construíram, assim, réplicas da Ponte Abbott, do Coreto, e levaram como alegorias no desfile. Foi bem legal isso também. E aí a gente fez esse inventário na escola e a gente percebeu que, assim, por isso que é muito fluido, e a gente precisa perceber que a história e a memória estão em movimento. Né? Os adolescentes, as crianças, eles apontaram como os maiores patrimônios de Sepetiba o pôr do sol e o festival de pipa que tem agora na praia. Né? São as coisas que eles mais gostam no território. Então a gente também procura estar atento para essas questões, para a gente estar se atualizando, né? E percebendo que a população ela muda, né? São outras prioridades, é outra geração, é outra perspectiva, outra visão de mundo. Né? Mas não deixamos de valorizar os nossos patrimônios, que são o seu Durval, nossas memórias vivas lá do seu Durval, seu Salviano, que são os nossos amores lá, né? É isso. Pô, legal. E agora apareceu nessa sua fala uma palavra-chave que você insistiu bastante, que é memória. Né? Obviamente a memória ela tem sido a base para todos os trabalhos de museus de base comunitária. No Museu das Emoções, o lema, inclusive, a memória não se remove, né? Porque a memória é uma coisa que tem que estar sendo trabalhada. E é interessante enfim, eu particularmente eu vejo sempre a memória como algo que a gente constrói no presente. Né? A história está no passado e vocês resgatando essa história. E como que se dá essa construção? Porque, enfim, você falou muito da história, mas essa construção da memória como algo presente, justamente. O que além do percurso que você chamou de passeio, né? Além do passeio, quais que são as outras iniciativas do Ecomuseu de Sepetiba, outras intervenções? Eu fiquei bastante interessado nessas intervenções em escolas, por exemplo. Então, a gente tem algumas exposições, que a gente chama de exposições itinerantes, que são... A gente fez uma exposição belíssima com o fotógrafo Glauco Vital, que fazia parte do Ecomuseu, mas aí saiu, né? É isso também, o voluntariado fica um grupão, depois vai outro, toda hora é isso. O Glauco fez uma exposição lindíssima chamada Espelho onde se revê e se descobre a própria imagem. Que ele pegou fotos da década de 50, fotos de 1910, né? E buscou esses ângulos, essas paisagens no ano de 2014. Né? Esses mesmos locais de onde foram tiradas essas fotos, ele buscou fotografá-las do mesmo jeito em 2014. E aí o nome dessa exposição é Espelho onde se revê e se descobre a própria imagem, que é o lema do Ecomuseu de Sepetiba. Né? Que é o lema. E aí a gente levou essa exposição, a gente levou nas escolas locais, e aí isso foi muito legal, porque aí as crianças puderam, os alunos, caiu, puderam perceber o antes e o depois das paisagens, né? E ver como a nossa ação intervém nisso, né? Como a paisagem, ela é o conjunto de formas que a gente vai, na parte da ação humana, né? Com a natureza, da transformação. Isso foi bem legal. Aí depois a gente fez a exposição Notícias de Sepetiba, que a gente lançou durante a Semana de Museus de 2016, se eu não me engano, 17, que são notícias, né, em vários periódicos, desde o fuzilamento dos marinheiros em 1894 até os tempos mais atuais, com o seu Salviano nas imagens, o seu Sérgio, que é outro militante das causas ambientais de Sepetiba. Aí a gente botou esses banners com essas notícias. Aí depois a gente teve a exposição Conexões Sepetiba, que também conta um pouco da história e fala do processo de degradação ambiental, mostra algumas fotos de como era e como está. A gente busca muito isso. A gente leva essas exposições nas escolas. Assim como a gente também faz oficinas de conscientização ambiental a partir do reaproveitamento de material, com uma parceira nossa, a Simone Marques, que é artesã, e que ela criou as bonecas que ela chamou de Creides. Né? Creides mesmo, com R. E essas bonecas são muito legais. Inclusive, foi um material da Simone que foi para o Museu de Antropologia de Madrid, através da Remos, para ser exposta lá. Né? E a Simone pega tanto garrafa long neck, como cápsulas de café, tudo que ela recolhe, né,
nos passeios, recolhendo os passeios quando a gente estava fazendo os passeios, ela transforma nessas obras de arte, CDs, e ela criou as credes, que são simbólicas, assim, para essa conscientização ambiental do Ecomuseu de Sepetiba. Aí ela vai nas escolas, ela mostra como que pode se reaproveitar, ela fala um pouquinho dessa consciência, né? Ela e as filhas dela, que são talentosíssimas, diga-se de passagem, a Duda e a Amanda. Então elas ajudam a mãe nisso, né? São as nossas maiores parceiras, a Dudinha e a Amanda. A Amanda, inclusive, ela pinta quadros, reaproveitando material também, é uma coisa muito legal. Então, a gente trabalha assim com as escolas, a gente faz oficinas com slides também, a gente passa filmes. Depende do que os professores querem que a gente faça, né, o tipo de intervenção. A gente já fez palestra, que os alunos, diga-se de passagem, eles não gostam muito do que a gente fique lá falando, eles preferem uma coisa mais dinâmica. É assim que funciona, essa parte com as escolas. Mas a gente faz oficina na rua, a gente cansou de ficar na frente da colina dos pescadores, fazendo oficina de reaproveitamento, oficina de pipa, oficina de várias coisas, de materiais e de instrumentos musicais com professores, de danças tradicionais. A gente já fez oficina de dança tradicional, oficina de ciranda, que Sepetiba deveria ter, assim, o nosso maior mestre cirandeiro, mais antigo. Infelizmente, ele não pode mais, né, tá circulando, que é o seu de Chave, que é pai do Gilmar. Aí ele não pode mais participar dessas coisas. Então, a gente não tem mais um mestre cirandeiro, não se manteve, mas a gente chamou pessoas para fazer e para mostrar que deveria ser um patrimônio nosso também. Mas o que a gente faz, além dessa oficina? Colóquios, a gente fez vários colóquios, a gente lançou um livro ano passado, um e-book, Conexões, Dadas e Raízes, Ancestralidade, Representatividade e Resistência. A gente sempre, na Semana da Consciência Negra, a gente faz um colóquio para falar dessa ancestralidade. E aí a gente, como desdobramento desses colóquios, a gente fez essa publicação, né? E que foi, assim, muito legal, foi o ápice de um encontro, de parcerias muito profícuas para o Ecomuseu. E a gente vai no fluxo, a gente vai construindo coisas. Agora a gente criou um podcast, que as histórias são baseadas a partir de um blog do morador local, Histórias Assombradas de Sepetiba. E aí a Aline, que é uma das coordenadoras do Ecomuseu, e a Palmira, que é uma parceira nossa, que é professora da Berta Lutz, que é outra escola que a gente faz um trabalho, ela transforma esse material do blog em conteúdo de podcast e a Aline grava, né? A Aline faz a narração. E a gente fez esse conteúdo aí de podcast, a gente está com uma surpresa para a Semana da Primavera de Museus agora, para fazer. Enfim, a gente vai fazendo o que dá, o que está ao nosso alcance, para cumprir com a nossa missão, com o nosso propósito. Isso aí. E na paisagem? Você falou da paisagem como algo visual. Como que vocês intervêm na paisagem? Ou não intervêm? Bom, não, a gente não intervém porque a paisagem, ela exprime as heranças que representam, né, as nossas sucessivas relações com o espaço, com a natureza, as nossas intervenções. E a gente, por isso que o lema do Ecomuseu é espelho onde se revê e se descobre a própria imagem, justamente buscando essa responsabilização. Se você olha no espelho e não gosta daquilo que você está vendo refletido, só você pode fazer alguma coisa para transformar aquilo, mas ninguém. Né? O reflexo é seu, é você que está vendo, então é você que tem que buscar essa transformação. Então a gente busca que as pessoas compreendam isso. E é muito legal que a gente tem observado que antes a gente não tinha quase páginas sobre Sepetiba. A gente só tinha páginas que se referiam a Sepetiba de forma depreciativa, né, pejorativa, Sepilama, Sepetiba da depressão e tal, mas até só falando mal. Agora a gente tem Sepetiba Bairro Histórico, Eu Amo Sepetiba, Diário de Sepetiba, a gente tem uma série de páginas de notícias. Tem um monte de coisa enaltecendo o bairro, gente que posta foto o tempo todo. Deu um boom de gente pesquisando a história de Sepetiba, gente que nem morava mais em Sepetiba começou a pesquisar a história, a divulgar, sabe? Então, cumprimos o nosso propósito, assim, a gente se sente feliz com isso, que era justamente provocar, fazer com que as pessoas sentissem essa vontade de memória, porque a memória é a força motriz da identidade, é o que a gente acha, né? Então, é isso que a gente pensa aí, mais ou menos. Pô, com certeza, deve ser muito gratificante. Eu achei muito bonito o que você falou dos patrimônios que os jovens identificaram do Pôr do Sol e do Festival de Pipas. Acho que deve dar uma sensação de missão cumprida, né? Valorizar o pôr do sol, né? Sepetiba no extremo oeste da zona oeste, onde realmente eu nunca tinha me ligado no pôr do sol, mas realmente deve ser o único mesmo. É muito bonito, é muito bonito. Quem vê não esquece, assim. É muito bonito. Não vou esquecer, vou a gente fez uma live
histórica do aniversário de Sepetiba, dia 5 de julho. Foram 5 horas de live. A gente convidou todas as pessoas que a gente conseguiu o contato para estar entrando rapidinho, né, na live, que a gente conseguiu música ao vivo. Alguns músicos tocaram de graça para a gente na casa da Aline. E aí a gente observou que todo mundo falava do pôr do sol, né, também nessa live, parabenizando Sepetiba e falando do pôr do sol. E assim, é outra coisa que a gente ficou muito feliz, porque foram 5 horas de live, a gente teve muita gente participando, e assim, todo mundo que entrou parabenizou o bairro, todo mundo a grande maioria das pessoas que a gente convidou aceitaram o convite, entraram no link, deixaram sua mensagem, todas mensagens positivas, foi bem legal. E assim, é isso que a gente busca, né? Essa participação. A gente sonha que um dia as pessoas compreendam que a gente precisa enxergar mais o que nos une e não o que nos separa. E parem de ter tanto viés de político, né? De político partidário. E perceba que a política se faz na base, que a gente precisa fazer mais debates, arenas deliberativas, que a gente precisa pensar em políticas públicas. É aquele nós por nós, né? A gente quer muito que as pessoas compreendam isso. Mas está complicado. Está complicado. Mas a esperança, é isso aí. É trabalho de formiguinha. Lento e gradual. Sim. E tem, enfim, eu ainda não cheguei nesse assunto, mas desde o início da live, quem está aí com você também é o Paulo Freire, atrás de você. E, enfim, eu imagino que você, como cofundadora do museu, ele tem influenciado muito a sua forma de pensar, a sua forma de gerenciar isso. Mas não perguntando especialmente sobre o Paulo Freire, mas você também tem uma página chamada Museologia da Libertação. E você me falou, você enfatizou que você não é museóloga. Não. E como que funciona? O que é a Museologia da Libertação? E como que ela está presente justamente nessa... Eu não quero usar a palavra ideologia, que eu acho que tem um cunho muito político. Nesse fazer, né? Nesse nós por nós. Nesse nós por nós, como que essa ideia de libertação está presente nesse nós por nós do Ecomuseu? Então, essa Museologia da Libertação, isso assim, eu tento influenciar quem está do lado com isso, né? Que horrível, mas assim, é muito apaixonante, assim, a gente quando conhece esse conceito. A Odalice criou esse conceito durante a tese de doutorado dela, né? Tem até o livro, que a gente está até sorteando na página, tem 3 lives que a gente está sorteando esse livro dela, que fala justamente de memória, comunidade, território e museologia da libertação em Santa Cruz. Inclusive, esse livro tem assim, um apego afetivo para mim, porque tem minha mãe, que já é falecida na contracapa, né? Tem a história do Ecomuseu ali, tem a foto da roda de lembranças que surge do Ecomuseu, enfim. É muito importante, porque, assim, para mim, museu é aquele lugar suntuoso. Eu sempre fui apaixonada, meu lugar preferido para ir com meu irmão sempre foi o Museu Nacional, né? Eu sempre adorei lá. Tem fotos de várias etapas da nossa vida, minha e do meu irmão mais novo, nesse lugar. Só que para mim sempre foi aquela coisa muito inacessível, né? Suntuosa. Eu não posso tocar, eu não posso pegar. E que eu não me sentia muito representada. Era uma coisa muito acima de mim. E aí, quando eu conheci a Odalice, o Ig de Varrini, a Museologia da Libertação, e a Museologia Social, a galera lá da Remos, eu pude compreender melhor como isso funciona e pude me sentir mais autônoma. Porque o que esse conceito é? A Odalice pegou emprestado, né, a Teologia da Libertação, a Educação para a Liberdade, do Paulo Freire, né, e ela transformou isso como um processo de musealização que parte das comunidades. Aí ela chama isso de iniciativa endógena, que ela fala que é das próprias comunidades que produzem subjetividade. Né? Ela fala isso no 3º Encontro Internacional de Ecomuseus e Museus Comunitários, que aconteceu em Santa Cruz. Foi quando ela começou a falar isso, em 2004. E aí eu fiquei apaixonada. Né? E é isso que a gente tenta perceber, tenta estar usando no nosso dia a dia no Ecomuseu. Esse nós por nós é a gente compreender que nada vai acontecer se a gente não fizer alguma coisa. Sabe? A gente não pode ficar esperando por cima, a gente tem que participar dos processos, a gente tem que propor PLs, projetos de lei, políticas públicas, a gente tem que participar das arenas deliberativas, é isso que a gente quer. Tanto que, assim, a gente buscou, a gente tinha um vereador, né, tem um vereador eleito com mandato, que é morador do bairro e tal, a gente apresentou um PL para ele, desse tombamento do caminho do antigo cais imperial, que é um mole, a gente chama de cais, mas é um mole. E aí ele conseguiu aprovar, a gente chamou um arqueólogo, o arqueólogo foi até lá, fez o parecer dele, aí a gente escreveu um texto, Ecomuseu escrevemos um texto também, apresentamos para o vereador, ele apresentou o projeto de lei e foi aprovado.
Aí o Instituto Rio, a IVA fez uma pesquisa primorosa, né, para dar o aval para o tombamento e foi tombado. É essa a nossa missão, entendeu? É mais ou menos isso também que a gente faz. É esse o nós por nós. A gente foi lá e conseguiu tombar. A gente agora está esperando que seja feita alguma coisa para aquele lugar receber a atenção que merece, né? Porque a gente é que faz os mutirões de limpeza ali, né? Por ser uma área da base aérea, a gente precisa dar autorização para entrar. Mas com a pandemia, a gente não consegue mais estar mobilizando um monte de gente para ir recolher os resíduos e a parceria da Conlurb como a gente sempre tinha. Né? A gente não consegue mais fazer isso. Então era a gente que ficava com a preservação, a conservação daquele lugar. Aí a gente agora também apresentou um projeto de lei para ter uma semana municipal dos mangues, de conscientização, tanto nas escolas como nos espaços públicos, para mostrar a importância desse ecossistema. Que muitas pessoas têm esse ecossistema como algo ruim, né? Liga a mau cheiro, liga a lama, não liga a vida, quando na verdade é um lugar de vida, não de morte, não de coisas ruins. Então a gente também apresentou esse projeto de lei. A gente tem um projeto para apresentar também de outra coisa de mangue. A gente faz isso, a gente vai produzindo PLs e vamos apresentando. É esse o nós por nós. É isso que a gente vai fazendo, buscando parceria. A gente chama professor de universidade para fazer live com a gente, para ensinar alguma coisa para a gente, para mostrar alguma coisa, para contribuir com o texto, que foi o caso do nosso livro, do Conexões, Asas e Raízes, que a gente pretende fazer outro agora, outro e-book. Né? A gente buscou parceria com o Centro de Educação Ambiental, né, da Prefeitura e a gestora da APA, da Orla da Baía de Sepetiba, para produzir o nosso folheto da fauna e flora local para distribuir, mas aí veio a pandemia, a gente está com um monte de folheto e não consegue distribuir nas escolas, né, por conta dessas questões, enfim. É esse o nós por nós, assim. Você está falando agora do mangue. Eu antes da gente fazer a live, eu estava pensando, eu perguntei para você se você tinha algum assunto que você queria abordar, algum tema, e também perguntei para meus companheiros do Museu das Remoções. E aí uma companheira deu a ideia de falar da Zona Oeste, que tanto a Vila Autódromo, o Museu das Remoções, quanto Sepetiba estão na Zona Oeste. Mas eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar da Zona Oeste? Como que eu vou abordar a questão da Zona Oeste? Assim, transformar numa pergunta ou num ponto de contato, porque é Zona Oeste, mas tá longe, né? Vila Autódromo e Sepetiba, a Zona Oeste é enorme, né? Sepetiba lá no extremo oeste da Zona Oeste. Mas agora você está falando, e eu acho que tem uma coisa que realmente que liga a Zona Oeste, que é o mangue. E o mangue, tem várias histórias no mangue, na Vila Autódromo, que me vem à cabeça, como que tudo cresceu em volta do mangue, e as comunidades vizinhas, né, não só a Vila Autódromo, obviamente, mas como que o mangue inicialmente era uma área de riqueza, né? A Vila Autódromo, ela vem dos pescadores, e depois a gente tem uma Ialorixá, por exemplo, que é a Ialorixá de Nanã. E o mangue é muito importante para Nanã. Então o mangue muito importante, e aí eu vou pegar uma palavra que você usou e transformar numa pergunta, que é a produção de subjetividade. E aí eu acho que talvez seja uma das minhas últimas perguntas. Eu não sei qual que é o adjetivo para quem é de Sepetiba, Sepetibenho, não sei. A gente fala sepetibano. Sepetibano. Como que os sepetibanos, eles acolhem justamente esse trabalho do Ecomuseu de Sepetiba e como que isso ajudou a trabalhar essa produção da subjetividade também e da identidade, que foi uma palavra que você usou, porque até agora você falou muito da recepção do Ecomuseu para quem saiu de Sepetiba, da mídia, como que voltou para os holofotes, mas como que a comunidade de Sepetiba acolhe o Ecomuseu, como que é a integração? Então, assim, os nossos maiores acolhedores são os professores, né? As escolas locais, assim, que isso é muito legal, a gente fica muito feliz com isso. Aliás, os professores estão de parabéns nesse país, nesse contexto, né? Diga-se de passagem, não querendo enaltecer a minha classe, mas estamos de parabéns. Nos refazemos em meio às adversidades. Mas são os professores e os moradores mais antigos, né? Os moradores mais antigos, como o seu Durval. O seu Durval sempre está disponível, inclusive ele é uma parada do nosso roteiro. Toda vez que ele está na casa dele, disponível, a gente para em frente à casa dele. E a gente mostra os barcos que ele faz, porque ele é carpinteiro naval, né? A gente mostra as esculturas dele. Ele canta as músicas, porque ele também faz composições, né? Então a gente tem esse carinho do seu Durval, esse respeito, esse reconhecimento. A gente, assim, além dos moradores antigos, a gente nota também que o comércio, até o comércio ali da área do Coreto, o Gilmar é nosso parceiro, o pessoal do Bar do Bill, a gente sempre faz algum evento, fazia, né? Antes da pandemia, alguns eventos ali. A gente nota isso. Agora, é complicado, porque
Essa Zona Oeste, como você falou, é muito grande. É uma Zona Oeste segregada socioespacialmente. A gente costuma brincar, eu sempre quando vou escrever algum texto, alguma coisa, eu falo, existe uma Zona Oeste segregada socioespacialmente, porque há uma antes e uma depois do túnel. Sepetiba, então, cara, eu passei por uma situação, eu fui conselheira municipal de cultura há uns anos atrás. E eu estava numa reunião, tinha que me apresentar, eu falei, eu sou Bianca de Sepetiba. E aí uma moça que estava no conselho virou e falou, esse conselho tá uma bagunça, essa menina que nem da cidade do Rio de Janeiro tá aqui. O que ela tá fazendo aqui? Aí, assim, eu tive que falar que Sepetiba era um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu passei por isso muitas vezes. Muitos colegas, né, no Fundão, em vários lugares, não sabiam onde era Sepetiba. Ah, mas lá tem a internet assim, porque também lá é cidade, né? As pessoas confundem muito isso. E Sepetiba é um bairro. É porque ele fica no extremo oeste da cidade. E aí tem um texto, que acho que foi o Cláudio que escreveu, o Cláudio Prado de Mello, que ele fala, o Rio começa em Sepetiba. Se não tivesse essa transição Império-República, que buscou outro foco para a cidade, que nomes de ruas foram modificados e tudo mais, de repente essa Zona Oeste estaria com os holofotes nela. Porque lá onde era o Palácio de Verão da família real, o batalhão, que hoje é o batalhão Vila Cabrita, foi de lá que foi feito o primeiro telefonema por Dom Pedro II. Né? A fazenda Santa Cruz era uma das mais produtivas. Os padres jesuítas da Companhia de Jesus, eles eram exímios engenheiros, né? Eles fizeram um conjunto de canais, aliás, diga-se de passagem, tem estudos que dizem que foi esses complexos de canais que favoreceram o assoreamento da praia, né? Que foi aí que começa. Tem gente que fala isso. Mas, enfim, tem uma série de questões que botam em evidência essa Zona Oeste, né? Mas, contudo, a gente sabe que tem, contudo, todavia, né? Porém, todavia, a gente sabe que tem um quê de, eu não gosto de usar essa palavra, eu acho horrível, mas de curral eleitoral. Porque a gente sabe que a Zona Oeste, ela elege prefeitos, né? Ela tem esse poder. E aí a gente, infelizmente, tem uma galera, um grupo que busca manipular, busca iludir, busca, enfim, desmobilizar. Porque você separando, você conquista. E aí eles suscitam essas pequenas cisâneas e grupos se separando para que não se tenha essa mobilização e que não se lute para o que se deve realmente. Infelizmente, eu acredito que esse seja um problema que dificulta muito também, não só a ação do Ecomuseu de Sepetiba, mas a ação de todo e qualquer coletivo que surja na Zona Oeste. Porque tem esse problema, tem essa questão, porque isso é uma estratégia antiga, né? Você divide para conquistar. Isso daí, hoje, chegou ao ápice, essa estratégia. Então, esse é um grande problema da gente. Mas, assim, minha opinião pessoal, né? Eu acredito que a gente tem 11 anos. O Ecomuseu tem 11 anos. A gente não é ONG, a gente não pega edital, a gente não pega nada. Por pouco que a gente tem, assim, a gente tem que ficar satisfeito, porque a gente conseguiu atingir bastante coisa, sabe? Com muita luta, muita dedicação. Nem todo mundo aguenta. Tem gente que entra para o museu e vê, pô, cara, eu não vou aguentar esse fluxo, eu não tenho como fazer isso e tal. Nem todo mundo aguenta, mas... Porque realmente é muito cansativo, né? A gente teve agora umas lives que desgastaram muito a gente recebeu muitas mensagens, a gente foi até ofendido, foi atacado, enfim. E são coisas que nem todo mundo está disposto a enfrentar isso, né? Então... Mas é um trabalho muito gratificante, assim, muito legal. E, assim, me possibilita conhecer outras experiências maravilhosas que a gente leva para a Sepetiba para mostrar para as pessoas, olha, é possível. Olha o Museu das Remoções aqui. Ah, olha o Museu da Maré. Olha, tantos territórios que se reconhecem, se valorizam. Por que a gente não pode fazer o mesmo, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Pô, incrível. Muito, muito obrigado. A gente tem um limite de 1 hora do Instagram. Eu vou aproveitar esses últimos 10 minutinhos, saber se alguém tem alguma pergunta. Se alguém quiser deixar alguma pergunta para a Bianca nos comentários, talvez. Antes da gente ver essas perguntas, tem algum outro assunto que você queira tratar? Alguma mensagem final? Como eu falei, a gente só tem mais 10 minutinhos. Eu tenho, assim, uma mensagem para chamar as pessoas. Eu sei que a gente está em meio a uma pandemia, é um contexto, assim, nunca imaginado, assim, tudo novo mesmo, né? E que as pessoas precisam realmente se preservar e as suas famílias. Mas chamar as pessoas para o voluntariado em todos esses processos, em todas essas iniciativas, porque isso é muito gratificante. E mesmo que, assim, que você doe pelo menos 1 hora da sua vida por semana, sabe? Ou ajudando a moderar uma página e responder as mensagens naquela página, ou atualizar conteúdo, né? Ou mediar uma live para uma página, sabe? Assim, fazer um pouquinho a sua parte para que a gente consiga transformar essa realidade, porque tá difícil, tá complicado, e se cada um de nós não fizermos alguma coisa,
a tendência é cada vez se complicar ainda mais. Então, sejam voluntários, gente, nas iniciativas que vocês se identificarem mais, mas sejam voluntários, é isso aí. Foi incrível. Voluntariado é vida. Eu não vou nem falar nada para não apagar essa última mensagem. Muito, muito obrigado, Bianca. Acho que o pessoal tá tímido, mas também você falou super bem, explicou tudo, acho que não tem nem Um beijo para a Luísa, que tá, aí, eu vi a Luísa agora. Eu vou entregar, foi a Luísa que foi a companheira da Zona Oeste, que falou, fala da Zona Oeste. Eu falei, ai meu Deus. Então tá bom, Bianca, muito, muito obrigado, de verdade. Obrigada a você. Conversar com você, adorei aprender sobre Sepetiba, aprender sobre o Ecomuseu. Assim que o contexto melhorar, com certeza vou querer fazer esse passeio, como você chamou, que é bem mais acolhedor do que um percurso. Então, com certeza, todo mundo aqui aprendeu muito. Muito, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, gratidão. Beijo para todos. Beijo, Dona Penha! Ela vai mandar um beijo, vai te chamar de linda. Beijo. Tchau, tchau. Luísa, aproveitando, você sabe como que eu faço para salvar essa live? Meu Deus, que vergonha, perguntando isso ao vivo. Eu não sei o que eu faço, tem que salvar. Será que se eu encerrar vai salvar? Obrigada, Luísa. Mandando um beijo pro Francisco. É verdade. Tá aqui. É verdade. Museóloga, socióloga e mãe do Chicão. Gostei. Bom, eu vou encerrar aqui a live. Espero que eu não perca ela. Acho que vai ter a opção de eu salvar depois. Vai ficar salvo aqui nos balãozinhos do Museu das Emoções. Então, falou, Bianca. Brigadão. Um abraço para você. Beijo para todas e todos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.